Hoje eu vou falar um pouco sobre esse componente aqui, que é denominado trim-pot. Ele é bem semelhante ao potenciômetro, né? Porque ele é um resistor que pode ter a sua resistência variada, né? Mas ele é um pouco diferente, apesar deles serem parecidos, né? O trim-pot, ele é um resistor ajustável. O potenciômetro, ele é um resistor variável. Enfim, qual é a diferença? O resistor ajustável, basicamente, a gente vai chegar aqui, vai definir um valor para ele de resistência e não vai ter tantas alterações assim. Por exemplo, eu tenho um projeto, eu coloco o trim-pot no projeto, numa placa de um circuito ou algum componente, enfim. E eu vou ajustar ele somente uma vez e em caso de extremo, de calibração ou alguma coisa, eu venho aqui, ajusto ele novamente e pronto. Essa é a diferença. No potenciômetro você pode estar constantemente alterando o valor da resistência, né? No trim-pot não. O trim-pot, na vida útil dele, você mal vai fazer isso. Você normalmente só vai fazer isso na primeira instalação e somente nesse momento ou em algum momento que eu preciso consertar alguma coisa, por exemplo, um aparelho de som. Eu abro a carcaça do aparelho, tem lá o trim-pot, depois que eu consertar eu vou, ajusto ele e é isso. Também tem outra diferença. Diferente do potenciômetro, ele é mais robusto, né? A sua resistência ela não vai ser alterada tão facilmente. Como, por exemplo, se eu der uma pancada aqui, não vai ser alterada tão facilmente. Porque a sua resistência só pode ser variada através desse parafuso de ajuste aqui. Outra coisa, como é que eu sei o valor de um trim-pot? O valor ele vai estar especificado aqui no corpo do trim-pot. Deixa eu ver aqui. Se vocês observarem esse 10 e um 2 do lado, vocês vão ver. O valor dele vai ser esse 10 e esse 2 aqui do lado ele vai ser a quantidade de zeros que o trim-pot vai ter. Então aqui vai dar o número 1000, então ele é 1K, trim-pot de 1K. Para medir o trim-pot, a resistência no caso que está variando aqui nesse pino do meio, eu vou precisar só de um multímetro. E se eu quiser fazer alterações na resistência do trim-pot, posso usar essa chave aqui, né, específica, tem um cortezinho com um pedaço de metal aqui dentro, ou eu posso já usar uma chave de fenda, que ela escorrega um pouco, então eu recomendo usar uma chave dessa, que fica bem mais fácil. Vou espetar o trim-pot aqui no protoboard para facilitar. Venho com as duas pontas de prova do multímetro. Primeiro nas extremidades para confirmar se a resistência total dele está ok. Esse é um potenciômetro de 1K. Bateu aqui, 1K. Ok. No caso, aproximadamente. Para medir a resistência que está variando, eu vou colocar uma das pontas de prova na extremidade e a outra no pino central. Ok. Eu tinha ajustado previamente para o valor máximo, certo? Agora, se eu pegar o parafuso, encaixar aqui a chave e girar para a esquerda, a resistência vai baixar. 8, mais ou menos. Agora, se eu fizer o processo inverso, no caso para a direita, ela aumenta. Bem simples, né? Agora, uma outra questão. Por exemplo, calma aí, deixa eu só abaixar um pouco. Bom, o trim-pot, se você colocar, por exemplo, essa ponta de prova aqui do outro lado, ele vai dar o valor que falta para completar a resistência total. Então, dependendo da posição que você colocar, você vai obter valores diferentes e vai se comportar de uma maneira diferente. Porque se eu girar para a esquerda agora, a resistência desse lado ela vai diminuir e a daqui vai aumentar. Vamos observar isso. Ó, esquerda, eu estou girando para a esquerda, está aumentando. Para a direita, diminuindo. Bom, então, isso acontece porque basicamente
O trimpote, ele é feito, no caso ele é construído com dois resistores e um ponto aqui de saída entre eles. E a resistência desses resistores, no caso a resistência total, que aqui é 1K, ela vai meio que se dividir entre os dois. Então, num projeto eu tenho que me atentar bastante, mas como o trimpote ele é um componente bem preciso, você pode facilmente colocar ele dentro do seu projeto, da sua placa de circuito impresso. Ele é bem discreto e raramente você vai precisar de algum ajuste ou de uma calibração com ele. As aplicações, você pode ligar o trimpote de algumas formas bem específicas, que ele sirva como divisor de tensão, por exemplo, ou você pode usar ele como resistor de valor não comercial, só utilizando um dos resistores que está aqui. Bom, no caso você vai encontrar muito ele em aparelhos que necessitam de calibração, por exemplo, de som, essas coisas, mas ele não fica visível ao cliente, né? Um componente basicamente que só vai ser acessado pelo técnico, lá dentro do componente, da placa dele. Mas ele é bem simples, não é difícil de entender. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o trimpote.